Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria poder estar aqui e conhecer essa igreja que há algum tempo já tenho ouvido, né? Já ouço a respeito dos irmãos por meio do pastor Bruno e conhecê-los de perto, perceber que vocês são reais, são pessoas mesmo, não é verdade? Todo mundo está respirando aí, então é uma alegria muito grande saber que aqui em Calcaia do Alto há uma igreja que está rendida a um ser que é maior do que o universo, que é o Cristo Jesus. Eu também trago o abraço da minha esposa, que infelizmente não pôde estar aqui comigo hoje. A minha esposa também é do reino, meus irmãos, e teve que ficar lá em casa trabalhando. A gente serve o seminário que a gente estudou, né, Bruno? E também precisa entregar algumas coisas, né, e precisou ficar em casa, né, fazendo o trabalho. Então, essa é a minha tristeza, queria tê-la comigo aqui. Também fazê-la conhecer essa igreja tão amada, tão querida. Eu não sei se tu vai colocar o flyer não, né, da reforma? Se não tem problema. Eu vou dar uma olhada aqui no celular. Fui desafiado a pensar sobre a reforma. E a apresentação o Bruno já fez. Fiquem com aquilo que ele falou de mim. Eu penso que a parte final é o destaque central. Nós estamos aqui para servir os irmãos. O restante Deus dá, mas o ponto central é o serviço. É o serviço com amor. É o serviço em prol do Cristo, para abençoar a igreja e glorificar a Deus. Deixa eu só pegar o flyer aqui. Porque o que vocês vão ver ali no Instagram, né? É uma temática, pilares, efeitos e a atualidade da sua mensagem. Mensagem do quê? Pilares do quê? Da Reforma Protestante. Então, diante disso, eu escolhi aqui uma jornada, e para você que gosta de anotar, então anote aí, nós vamos fazer 3 movimentos nessa noite, tá certo? O primeiro movimento vai ser pensar a base da reforma. Martinho Lutero, ele não é o Jesus Cristo. Ele foi um instrumento que Deus usou ao longo da história para fazer algumas questões que nós vamos descobrir aqui hoje. Tomar algumas ações, recuperar algumas coisas. Então, qual é a base disso? A base será o texto de Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 10. Então, abra esse texto, deixem o texto aberto, porque nós vamos passar por cada versículo. O segundo movimento que nós faremos será pensar a reforma, tendo como base este texto de Gálatas. Todo o entendimento que nós vamos construir deste texto, nós vamos olhar para a reforma, e a minha intenção aqui vai ser mostrar para vocês que o que aconteceu com a reforma é exatamente o que Paulo estava dizendo aos Gálatas, o que Paulo estava propondo aos Gálatas. E o último movimento que nós faremos, nós então aplicaremos tudo isso, porque não existe conhecimento sem aplicação. Sobretudo na igreja, não existe coisas que a gente deve só reter na nossa mente, a gente tem que sempre doar. O evangelho é doação. Então, todo esse conteúdo também nós vamos pensar em termos práticos. Será que nós somos esse agente de reforma, ou será que nós precisamos de reforma? Essa é a grande questão que nós vamos responder no terceiro movimento. Mas antes de mais nada, o Bruno já me conhece, eu gostaria de indicar alguns textos para você, caso você queira, né, se aprofundar nos 3 movimentos. Para o primeiro movimento, eu gostaria de indicar esse texto aqui, Gálatas para você, de Timothy Keller. Esse é um texto que vai te ajudar a compreender melhor a passagem que eu falarei aqui, de uma leitura muito clara, muito didática, certo? Gálatas para você, de Timothy Keller. Para o segundo movimento, se você quiser compreender melhor, se você quiser ampliar melhor as coisas que eu direi a vocês, eu indico esse texto de Kevin Van Hooser, Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Muitas coisas que eu falarei aqui aos irmãos, eu tirei daqui desta obra.
E por fim, na aplicação, eu gostaria de indicar esse texto do Roy Ortland, o Evangelho, para você ampliar aquilo que, e aplicar melhor aí na sua vida, nos seus estudos, para a glória de Deus. Bom, dito tudo isso, feito toda essa introdução, vamos ler o texto, meus irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10, diz assim. Diz Paulo à igreja: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Jesus para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Oremos. Ó Criador, Deus triuno, esse Deus que nós cantamos há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Que toda essa reflexão, Senhor, cause em nós, fomente em nós movimentos de arrependimento, de confissão e de engajamento, Senhor, com aquilo que é o mais central das nossas vidas, que é o Evangelho. Que possamos ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo, usa esse pecador. Não faça com que eu o atrapalhe, mas que eu seja de alguma forma o Teu instrumento, Deus. Que todos nós possamos ser abençoados nesse dia, para o bem de cada família, de cada coração aqui, e para a glória do Senhor nós oramos. Amém. Bom, então diante desses três movimentos, você já sabe quais são, né? Nós faremos o movimento bíblico, veremos Gálatas, faremos um movimento histórico, veremos a reforma, e faremos um movimento prático. Vamos tentar aí perceber tanto esse movimento bíblico, essas reflexões paulinas, quanto aquilo que foi visto em Lutero para as nossas vidas hoje. Qual que é o problema aqui? E aí eu já vou dizer ao tema. O problema que eu trago, e que esses três movimentos vão buscar responder é possível, nos dias de hoje, nós alterarmos a mensagem do Evangelho? Esse é o problema. Será que hoje é possível nós alterarmos a mensagem do Evangelho? E um segundo problema: existem ainda hoje falsos mestres, pessoas que buscam alterar o Evangelho? Diante dessas duas problemáticas, você que gosta de anotar, o título dessa mensagem é Não há outro Evangelho. O título dessa mensagem é Não há outro Evangelho. E o subtítulo dessa mensagem tem a ver com a reforma, é que para mostrar que não há outro Evangelho, nós vamos pensar um pouquinho na reforma, e o subtítulo é Recuperando Solas para a Igreja dos Nossos Dias. Então, claro aqui, três movimentos, temos um tema, temos um subtema, certo? E vamos construir agora, então, a reflexão à luz de tudo isso. Para entender um pouquinho aqui, o porquê que Paulo, ele está falando dessa forma, né? Porque Paulo, ele vai dizer aqui para nós, né? E no caso, para a igreja da Galácia, eu estou surpreso. Uai, diante dessa expressão de Paulo, eu estou surpreso. A primeira pergunta que nós deveremos fazer aqui é: por que é que ele está surpreso? O que está acontecendo ali? E nós percebemos que na leitura de Gálatas, Paulo ele começa a dar as razões pelas quais ele está surpreso. Inclusive, essas razões foi o que levou ele a escrever essa carta. E para ajudar os irmãos, então, eu gostaria que vocês fossem lá para o capítulo 4, só para a gente pegar
o porquê que Paulo está surpreso. Para vocês perceberem que ele mesmo falou. O que estava acontecendo com aquela igreja, irmãos e irmãs? Porque Paulo estava surpreso. Gálatas capítulo 4, verso 8 a 10, vai dizer o seguinte: mas, no passado, quando vocês, cristãos da Galácia, não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Então, Paulo está aqui já trazendo um diagnóstico, dizendo àquela igreja que antes da conversão, ou seja, antes de que o evangelho alcançasse aquelas pessoas, eles eram escravos de deuses que, por natureza, não eram deuses. Mas aí continua. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês também são conhecidos por esse Deus, olha o que Paulo vai dizer, meus irmãos e irmãs. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? E aí ele vai dar um exemplo. O que eles estavam fazendo que evidenciava esse retorno à escravidão? Paulo vai dizer: vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse contexto. Paulo deixa claro no verso 8, que antes da conversão, os irmãos da Galácia eram idólatras. Então, acompanhem comigo aí o texto. Eles eram escravos do seu próprio contexto. Com outras palavras, eles eram cegos espiritualmente falando. Então isso está muito claro no verso 8. Percebe que à luz dessa informação a gente começa a perceber porque ele diz logo no início: eu estou surpreso. Ele começa a diagnosticar. O verso 9 nos traz uma reflexão de que, após a conversão, Paulo identifica que aquela igreja, após a conversão, estava abrindo mão daquilo que Deus havia feito na vida deles, e estavam retornando a uma fidelização daquilo que é natural. O que se entende por guardar meses, dias e anos, meus irmãos e irmãs? Entende-se que a igreja deveria ser guiada pelo calendário judaico legalista daquela época. E, ao ser guiada, elas então estaria para um caminho de salvação. Como que eu seria salvo naquela época? Qual que é a relação entre guardar dias, meses e anos e a salvação? Os falsos mestres estavam pregando que ou eles viviam nesta regra, nesta lógica, ou eles não eram convertidos. Só que Paulo já havia pregado aquela igreja. Nós sabemos que a mensagem da graça não dialoga com essa estrutura. E é por isso então que ele, no verso 9, ele vai dizer como é que vocês podem retornar, irmãos. Uai, já que fomos salvos, já que fomos libertos de nós mesmos, já que somos salvos dessa realidade tão maldosa, desse estado que busca nos roubar, que impulsiona tantas coisas, pregando uma falsa salvação, como é que eles retornaram de volta a uma lógica de escravidão? Os dias, os meses e os anos são coisas naturais. Paulo está olhando para isso e dizendo: olha, Cristo é maior do que essa realidade. Como é que vocês podem retornar? E aí nós vamos para o verso 10. Paulo cita exemplos desses movimentos escravizantes. Deus havia libertado aqueles irmãos da escravidão natural, mas naquele momento, aquela igreja estava de novo, presa nos aspectos da imanência. Era como se não existisse Deus. Eles planejavam a sua vida de fé, buscando aquilo que Paulo chamou aqui de rudimentos, coisas naturais. Então esse é o contexto. E um dos motivos que fez com que Paulo estivesse surpreso, espantou Paulo. Ele olhou para aquela igreja e ele ficou espantado, porque estava acontecendo isso. E aqui a gente retorna para o verso central, Gálatas 1. Porque no verso 6 de Gálatas 1, o
O que nós podemos aprender aqui, nesse primeiro movimento, que é olhar a reforma na sua base, na sua base. O verso 6, é diante desse contexto que Paulo se diz surpreso. Afinal, como é que eles poderiam trocar a liberdade em Cristo pela escravidão do falso evangelho? Como eles poderiam se afastar do Deus, que não era só conhecido por eles, mas Deus os conhecia? Gente, aqui é um ponto importante para nós. Se você faz o dinheiro, o seu Deus, eu falei isso no seminário, eu acho, foi, Selemani? Selemani está pegando aqui um trecho do nosso sermão 2 vezes, sendo agraciado. Se você faz o dinheiro, o seu trabalho, o seu Deus, só há um movimento de conhecimento aí. Selemani já sabe qual que é. É o seu. O dinheiro não te conhece, o trabalho não te conhece, as coisas naturais não te conhecem. Se você fideliza a sua crença em coisas naturais, o único movimento de conhecimento é de você para essa coisa. É você que está consciente da importância que é isso, é você que está consciente de que você é escravo disso, e essa outra coisa não te conhece. Uai, como é que uma coisa que não te conhece pode te guiar? É isso que Paulo está propondo aqui. Paulo está dizendo que, uma vez que eles voltaram e retornaram, como é que eles podem ser guiados por elementos que não os conhecem? O verso 7. Eles estavam sendo guiados pelos discursos humanos. Eles estavam sendo perturbados. E por que eles estavam sendo guiados? E por que eles estavam sendo perturbados? Porque eles estavam abraçando esses discursos. Sabe essa ideia de que a circunstância é maior do que eu, então eu vou cedendo, e vou tentando manter a fé, vou tentando manter a vida cristã de alguma forma, porque é muito pesado. Era isso que estava acontecendo ali. Se você vive isso hoje, se você se vê nessa cena hoje, era basicamente isso que estava acontecendo ali. Pessoas estavam perturbando. Perceba que a perseguição moderna não é algo novo. A igreja sempre foi e sempre será perseguida, perturbada. O verso 8, 9, desse trecho de 1 Gálatas, vai nos trazer o seguinte. Nesses versos, Paulo deixa claro que só havia um evangelho. Só havia um evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Todo discurso, toda preocupação humana que buscasse tirá-los do evangelho, esse não seria o evangelho, seria o falso evangelho. Mesmo que as pessoas dissessem que é o evangelho, seria o falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho só é visto em Cristo Jesus. E todo falso mestre, ou toda pessoa que diz a você que a sua salvação depende de movimentos estritamente naturais e não em Cristo Jesus, é o falso evangelho. O verso 10 vai finalizar aqui. Paulo deixa claro no verso 10: não há um mestre humano que sirva como um grande mediador entre você e Deus. Paulo deixa claro no verso 10 de que, uma vez que fomos alcançados por esse evangelho, nós devemos estar nesse evangelho, sendo guiado por esse Cristo que nos salvou. Nesses termos, todo mestre natural, se ele não está no evangelho, ele é um falso mestre. Porque só existe um evangelho, Jesus Cristo. Então, irmãos, em síntese, se eu pudesse concluir, a grosso modo, tudo isso que nós vimos aqui, há uma intenção de Paulo aqui, meus irmãos e irmãs, para o resgate do evangelho. Uma igreja que estava perdida, com um contexto estritamente natural, propondo rituais, propondo vivências naturais. Paulo olha para isso, ele fica surpreso, e ele escreve essa carta, propondo um resgate do evangelho, dizendo: olha, voltemos para Jesus, saiam disso, larguem esses rudimentos, volte para o evangelho, volte para Cristo.
E é aqui que nós encerramos então o nosso primeiro movimento. Esses 2 trechos de Gálatas, guarde no seu coração. Paulo está dizendo: volte para o Evangelho. Volte para Cristo. Se desvencilhe de todas as coisas naturais. Há alguém que é maior do que você. Há alguém que é maior do que todas as coisas naturais. Portanto, voltemos para Ele. Esse é o primeiro movimento. E aqui a gente segue então para o segundo movimento, que eu me comprometi a vocês a pensar dentro dessa temática de que não há outro Evangelho. E nós vamos recuperar solas. As 5 solas são teses da Reforma. Todos os irmãos estão familiarizados com essa ideia, né? Então, tá aí uma tarefa aí para o Brunão depois, EBD, tem uns irmãos aí, não é? Mas eu vou passar um pouquinho sobre isso. Nós vamos fazer um movimento agora histórico. E esse movimento histórico, ele está estritamente ligado ao que aconteceu na Reforma, irmãos e irmãs. O que aconteceu na Reforma, irmãos e irmãs, foi exatamente a mesma coisa que Paulo propôs aos Gálatas. Mas antes disso, eu gostaria de quebrar alguns mitos aqui. Algumas ideias que nós herdamos da tradição, uma ideia mais romântica da Reforma. Não sei como você, quando você escuta a Reforma Protestante, o que seu coração pulsa? Quais são as conclusões que você pensa, sabe? Você se sente o super-herói, agora nós somos os crentes verdadeiros, né? Graças a Lutero, agora nós estamos na igreja séria, não é isso? Graças a Lutero, agora nós descobrimos a Bíblia. Mas será que foi isso mesmo, meus irmãos e irmãs? Muitos acreditam que o grande empreendimento da Reforma foi redescobrir a Bíblia. Provavelmente você deve pensar nesses termos. Porém, meus irmãos e irmãs, quando nós estudamos o período medieval, que é o período ali onde Lutero ele viveu, né, do medieval ao medieval tardio, nós encontramos ali pessoas que conheciam e amavam a Bíblia. Então, se a Reforma redescobriu a Bíblia, como é que existiam pessoas que amavam a Bíblia naquele contexto? A igreja lia e interpretava a Bíblia, meus irmãos. Inclusive, era uma obrigação do teólogo daquela época estudar a Bíblia. E dentro dessas vivências se encontrava Lutero. Lutero, quando ele chegou às conclusões, ele estava vivenciando uma dinâmica de relacionamento com a Bíblia. Então, como é que ele redescobriu aquilo que ele já sabia? Percebem? Mas talvez você esteja se perguntando, Didmar, se a Reforma não redescobriu a Bíblia, o que é que a Reforma redescobriu? Porque todo mundo fala da Bíblia, só a Escritura, agora a Bíblia está nas nossas mãos. Se ele não redescobriu a Bíblia, o que a Reforma redescobriu? E aqui eu gostaria de citar um texto de um importante estudioso, chamado Malvin Anderson, que ele diz num texto, né, a batalha pelo Evangelho. Ele vai dizer o seguinte: devemos nos lembrar de como a igreja medieval amava as Escrituras. Ela adorava a narrativa bíblica na história, no sermão, na arte. O público da igreja muitas vezes se divertia com peças bíblicas, com linguagens cotidianas. Inclusive tinha uma história muito famosa de Noé, que era uma peça de teatro, né? Então, aquele contexto era um contexto cristão. As pessoas tinham essa relação com a fé. A arte, provavelmente você deve ter um quadro, já viu um quadro, né, com as pinturas. Então, em certo sentido, a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã, estava nos corredores das cidades, das ruas, das casas. E aí ele continua: a Bíblia, como vimos, era familiar para a igreja medieval. Os reformadores não descobriram a Bíblia. Em vez disso, eles alegaram ter descoberto o Evangelho. É aqui que a gente já começa a conectar Gálatas com esse movimento histórico que nós veremos na Reforma. Mas por que Lutero redescobriu o Evangelho?
No contexto de Lutero, também encontramos falsos mestres. A igreja daquela época pregava a salvação por meio de atos estritamente naturais. Os falsos mestres diziam que as indulgências, uma vez comprada, os salvariam dos pecados. Não é isso que nós sabemos da Reforma? Eles diziam, e se você não sabe, isso é uma novidade, é um conhecimento para ti. Eles diziam isso. Você comprava o seu perdão. Os falsos mestres, eles diziam que a igreja era maior que as escrituras. E todo o ensino era deliberado da igreja. Ou seja, para você compreender o que Deus estava falando, sem a igreja, isso era impossível. O Papa era infalível, o que ele dizia estava dito. O que ele não dizia não estava dito. Então, se ele estava dizendo que a indulgência é um artifício para você salvar, ponto. Ele era infalível e acabou. Mas o que diz o texto? Não importa. Esse era o contexto. Percebem? Como no redor de Lutero haviam esses falsos mestres. Quando Lutero escreveu as 95 teses, esse é um marco, né, que inclusive a data que nós comemoramos é exatamente quando ele está, né, pregando as 95 teses. Meus irmãos, Lutero ele não está sendo um ativista social. Não, saiam da igreja, se rebelem da igreja, que agora siga aqui, algo público. Lutero, ele, antes de fazer isso, ele buscou reformar a igreja. Ele buscou propor uma reflexão dentro da igreja. Ele participou de diálogos, que era algo muito natural daquela época. Lutero não inovou, Lutero não surgiu com essa ideia dele mesmo. Todo mundo fazia isso. Lia a Bíblia, estudava a Bíblia e depois conversavam. Chamava isso de disputádio. Eles dialogavam, era comum. Mas a grande questão é que Lutero, ele olhou para aquela vivência e disse: isso não é o Evangelho. E isso chocou os falsos mestres. Esse ato de pregar não é um manifesto dizendo: vamos nos libertar da igreja. Esse ato de pregar é um manifesto dizendo: voltemos para o Evangelho. Não há nada que nos garanta perdão, salvação, fora de Jesus Cristo. Quando você for lembrado da reforma, lembre-se que Lutero estava pregando, mas o seu coração estava: voltemos a Jesus. Isso vai ficar claro agora, porque as 5 solas, que são aí um resumo, né, alguns estudiosos vão dizer que inclusive que naquele momento não eram nem 5 solas, eram 3, depois, né, posteriormente veio mais 2 solas. E o Kevin Van Rose, ele ainda vai propor uma 6ª sola aí, ele mesmo vai dizer: olha, com muito cuidado, somente a igreja é a 6ª sola dele. Mas aqui nós vamos trabalhar da reforma. O primeiro elemento, entende-se solas, irmãos e irmãs, como 5 grandes ideias que os reformadores produziram. Para quê? Para simplesmente ser conhecimento para a gente ficar comemorando aqui, dizendo que a gente dividiu a igreja? Não. Essas 5 grandes ideias é para nos ajudar a compreender como é que a gente se desvencilha dos falsos mestres, como é que a gente direciona nosso olhar para Cristo Jesus. O movimento da igreja protestante não é um movimento de divisão. O movimento desta igreja, que é uma igreja protestante, é o movimento do Evangelho. Então vamos pensar essas 5 solas. Primeiro, somente a graça. Diante desse contexto dos falsos mestres, Lutero ele percebeu que era necessária essa volta, era necessário recuperar esse Evangelho. Lutero, ele lia os textos de Paulo. Inclusive, um texto de Paulo foi central para tirar Lutero desse contexto. Veja só, diante dos falsos mestres, encontramos o primeiro indicativo desse retorno: somente a graça. Olha o contexto de Lutero. Perceba, aqui é o Lutero antes
dessa recuperação. Perceba, no contexto do catolicismo medieval, Lutero entendeu, inicialmente, que a justiça de Deus, certo? A justiça de Deus significava uma exigência de tornar-se aceitável a Deus. Qual que era a tese dos falsos mestres? Pense o seguinte: você entrou aqui na igreja, vai conversar com o pastor Bruno, né? Mas, pastor, qual é a dinâmica do evangelho? Ele vai dizer para você o seguinte, né? Aqui é uma ilustração, ele não vai dizer isso, né? Olha, para você ser membro dessa igreja, aqui nós queremos na justiça de Deus, tá certo? Então você vai ter que lutar para se ver aceitável, para quando ele vier com a sua justiça, você seja livre. Então você tem que ser perfeito. Você tem que lutar com as suas ferramentas, com os seus dons. Você tem que se virar. Por quê? Porque se a justiça vier, Deus é justo. Então, a justiça de Deus depende, naquele contexto, de você. Dependia deles. Era eu que tinha que lutar e que me ver, eu tinha que comprar as indulgências, eu tinha que fazer outras coisas. Para quê? Porque era nesse sentido que a minha consciência, ou que a consciência deles, estariam tranquilas, entre aspas, de que quando Deus viesse com a sua justiça, logo então eles não seriam fulminados. Mas Lutero, depois que ele começa a ler o texto, que era algo normal daquela época, de repente ele se deu conta de que a justiça de Deus não é uma exigência. A justiça de Deus é uma doação. Independe do que fazemos. Lutero olha e fala: a justiça de Deus é graça. Não há nada que possamos fazer. E por que Lutero chegou a essa reflexão? Primeiro, lendo o texto bíblico. E segundo, Lutero era uma pessoa que lutava consigo mesmo a todo momento. E ele lutava, ele observava, ele fazia vigilância. Só que Lutero, ele falava: nossa, eu nunca consigo ter a minha consciência tranquila. Só há uma forma de, talvez, estar com a consciência tranquila: é se trancar num quarto e ficar ali, se possível, com a luz apagada. Porque se tiver acesa, pode ser que um mosquitinho te pique e você fique irado. Então você se esconde e fica ali, não é? Só que aí você também é negligente com o seu próprio físico, porque Deus não criou o seu físico para se esconder e não fazer no exercício. Você precisa se cuidar, você precisa se movimentar. Se você se esconde no seu quarto, você descumpre o mandamento do ID. Porque Cristo falou assim, ó: vai, seja batizado e se esconda no seu quarto e seja perfeito. Percebe? Lutero falou: eu preciso ser público, eu preciso professar a minha fé, mas eu não consigo ser justo. Eu já fiz de tudo. E aí ele então, lendo um texto de Romanos, ele percebe que a graça, meus irmãos e irmãs, Deus deu. Você é justificado, eles são justificados, porque Deus deu. Deus deu o quê? Seu Filho. Para quê? Para morrer por você. Essa é a justiça de Deus. Percebe como isso vai totalmente no contramão daquele contexto, onde as pessoas diziam que você tinha que adquirir elementos para se encontrar justo. Quanto mais indulgências você comprava, mais você estava com a consciência tranquila. Mas o texto, o Evangelho, o Cristo que salva, ele estava escondido, suplantado por essas vivências de elementos estritamente naturais. E Lutero então e os reformadores se levantam dizendo: é somente a graça. Então esse é o primeiro artigo que nos ajuda a compreender que para sermos justos, basta Cristo. Para sermos justos, basta Cristo. É nele. Voltemos para o Evangelho. Voltemos para Ele. Se você quer se ver justificado, se você quer tirar esse peso da sua vida, vá para Cristo. Esta é a grande mensagem da reforma. E o primeiro sola. Ao segundo sola. O sola fide, somente a fé. O insight de Lutero sobre o significado da justificação da salvação, ou seja, desse elemento que eu estou dizendo a vocês. Como é que a gente é justo? Como é que a gente se vê justo? Em Cristo.
Não há nada que você faça que a sua consciência não pese. Você pode pagar as contas em dia, mas se você desrespeitou a sua esposa, a sua consciência já está pesada. Se você trata super bem seus filhos e sua esposa, mas chutou o seu cachorro, você está com a consciência pesada. Sem Cristo, nós estamos rodeados de erros e pecados. Só há uma forma de nos vermos justos, com a consciência tranquila, é quando nós estamos em Cristo. E isso se dá como? Lutero vai dizer, isso se dá pela fé. Não é comprando os elementos. A salvação não se dá por meio desse movimento, desse empreendimento de me ver justo, de me ver capaz de logo então, quando o juízo vier, eu ser salvo. Lutero descobriu que nossas obras não nos tornam justos. É isso mesmo. O teu ministério, o teu dom, o teu talento não te torna justo. O teu coração desejoso pelo crescimento da igreja, os seus sonhos ministeriais, não te torna justo, não nos tornam justos. A minha fala, o que eu estou fazendo aqui, não me torna justo. O que me torna justo é o Cristo Jesus. Não é o que eu faço, não é o que fazemos. É a fé nesse Cristo Jesus. É a fé que em termos práticos nada mais é do que a confiança nele. De se desvencilhar de mim mesmo, de tudo que eu posso dar e oferecer, para estar nele, e tudo que eu fizer, ser fomentado por ele. Esse é o segundo artigo da reforma, é somente pela fé. Esse é o segundo resgate do evangelho. E aquele povo, os falsos mestres estavam pregando, não, façam, mostrem, sejam, busquem, comprem, porque é assim que nós validaremos se somos justos ou não, se você é justo ou não, se você é cristão ou não. Essa era a vivência, e Lutero olha para tudo isso e fala, não, o evangelho é maior do que isso. E nós chegamos ao terceiro artigo, só a Escritura, somente a Escritura. No contexto de Lutero, a igreja defendia que qualquer um que não se apegasse aos ensinamentos da igreja romana, ou seja, qualquer um que não ouvisse os ensinamentos do Papa, esse então seria um herege, esse seria um infiel. Qual que é o contexto aqui, meus irmãos e irmãs? Lutero percebe que tudo aquilo que o Papa dizia, e tinha um artigo, né, do concílio dizendo que o Papa era infalível, ou seja, o Papa era Jesus, nesses termos. A consciência dele, então, sempre tranquila, né? Como homem, será que isso é possível? Nós vemos aí na Netflix da vida algumas cenas de papas com vários problemas morais. Sabe o que é o ponto? Naquela época já estava assim. Inclusive, Maquiavel foi um daqueles que criticou a igreja católica por conta dessa imoralidade. Uai, como é que pode uma igreja nesses termos ter a palavra final? Como é que pode uma igreja nesses termos dizer quem é justo e quem não é? Lutero, diante disso, então, vai dizer não. Há um elemento central para mostrar para nós cristãos como é que nós nos vemos justos, como é que nós nos salvamos, e quem é que faz isso? Quem é que fez isso? Que é Cristo Jesus, é as Sagradas Escrituras. E ele então começa a discutir e dizer, olha, voltemos para as Escrituras, é somente as Escrituras que pode dizer a nós como é que a gente deve viver a vida, como é que a gente pode ser salvo dessa realidade tão cruel, salvo do trabalho do chefe que quer nos humilhar, salvo do trânsito, do passageiro do Uber, que não respeita-nos, que fica nos criticando, que critica a música que a gente está escutando. Não, é só as Sagradas Escrituras que vai nos dizer isso. Esse é o terceiro artigo.
Eu estou sendo muito a grosso modo aqui, dando uma paráfrase a vocês. Porque embora seja uma pegada meio histórica, eu estou preocupado é com a prática, meus irmãos. Provavelmente você deve estar preso nisso. E a minha oração, enquanto eu falo aqui, meus irmãos, é que o Espírito te incomode dizendo: eu preciso voltar para o Evangelho. O Espírito te mostra aquelas pessoas que você já está pensando e falando: elas precisam voltar para o Evangelho. Sabe aquele chefe que se diz cristão, mas na prática é um legalista. Na prática é aquele que fica ditando regras para que você possa cumprir e logo ele dizer: ah, você é salvo. Essa é a vivência que eu estou querendo propor aqui, que eu oro para que o Espírito nos tire de nós mesmos e nos leve para Jesus, para que nós possamos todos deitar na cama e deitar e olhar e falar assim: obrigado por tua graça, minha consciência está tranquila em Cristo Jesus. Todo esse jugo que eu carregava, agora eu posso deitar em paz, porque eu sei quem me salvou, eu sei quem é um Salvador. Mas não é só isso. Estamos caminhando agora para o 4º artigo. E eu vou pedir licença só para dar um gole d'água. Porque Lutero não só defendia somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, mas ele também defendeu solos Christus, somente Cristo. O solos Cristo afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Qual que é essa frase? Ele está pensando no quê? No Papa. O Papa não, é somente Cristo que dá o acesso do cristão com Deus. Não é isso que diz o texto? Não é somente Cristo? Uai, como é que pode então alguém tomar esse lugar? Voltemos para o Evangelho. O Papa é uma pessoa natural, assim como os irmãos da Galácia estavam lá, sendo guiados por algo natural, não era isso? Lutero olha para isso e fala: não, o Evangelho é maior do que o Papa, Cristo é maior do que o Papa, as Sagradas Escrituras é maior do que o Papa. Voltemos então para Ele, voltemos para Jesus, saia desses enredos que pesa. Naquela época pesava o bolso, uma indulgência não era barata. Pesava o bolso, as pessoas perdiam dinheiro e continuavam pecando, condenados. Os que amam o Evangelho devem também amar a igreja. E esse é um artigo que está dentro do Solos Christus, porque aqui ele vai propor o seguinte, irmãos: em termos práticos, o que significa somente Jesus? E aqui vai entrar a gente. Um dos temas centrais dos reformadores é a ideia de sacerdócio real. E a ideia de sacerdócio real não é que cada um de nós agora somos os super-heróis do nosso movimento, da nossa vida, da nossa igreja. Não, confie nele que, olha, ali é bom. Confie nela, nesse aqui não. O sacerdócio real envolve um amor absurdamente pelo corpo de Cristo. Quando pensamos em solos Cristos, nós temos que trazer a imagem que Paulo trouxe de Cristo cabeça e nós somos o corpo. Quando pensamos no solo Cristo, pensamos naquilo que nós podemos dar. É sempre no movimento de dar. Solo Cristo envolve para nós dar, doação. Mas e eu? Esquece você. Esquece você. O Evangelho é maior do que você. Nós somos chamados para dar. Solos Cristos. Nós aprendemos com Cristo o que, meus irmãos e irmãs? Doação. O que Cristo fez? Ele fez coisas para Ele? Ele fez coisas para a igreja, para os seus discípulos. Ele morreu para Ele. No Getsemane nós vemos ali a cena. Ele não queria fisicamente morrer, mas Ele sabia que tinha que morrer. O Solos Christus nos ensina que mesmo quando nós não queremos fazer, e esse não é o grande problema. Se você se encontra nesse contexto, poxa, eu não queria fazer. Isso é um elemento natural da nossa natureza, meus irmãos. Não se culpem por isso. Mas em Cristo, você tem que fazer.
É por isso que nós temos que estar em Cristo, porque senão não estamos em Cristo, nós não vamos fazer. Porque nós só conseguimos fazer em Cristo. É quando você está sem força, desanimado, desesperado. Essa é uma evidência de que deve te encaminhar para Cristo. O solos Cristo, o sacerdócio real, em termos práticos, para mim e para você, é doação. Doação. Os reformadores defendiam que o sacerdócio real de todos os crentes, em hipótese alguma, deveria ser para si mesmos. Essa ideia de desigrejado, gente, um desigrejado é um falso mestre. Só há solos Cristos quando há mãos dadas. Todos em Cristo, doando, 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 doando. Mas não é doando o que você gostaria que fosse doado. É doando porque é para Ele, é por Ele, é nele. Ele é maior do que você, o que o seu dom. Ele é maior do que nós. Essa é a tese dos reformadores. Voltemos para o Evangelho. Porque o Evangelho só é pesado para os falsos mestres. Para aqueles que estão em Cristo, a gente doa, a gente vive, a gente se relaciona com o texto bíblico, porque é pela graça. Nós não merecíamos. E o fato de estarmos aqui é uma alegria muito grande, porque não merecíamos. Em tese, nós deveríamos estar na nossa casa, assistindo uma TV, desesperado, preocupado com as contas. Mas de repente vem irmãos e traz a provisão, ele usa, ele abre a oportunidade de trabalho, ele usa a igreja para nos ajudar, ele usa o pastor para nos aconselhar, ele usa o pastor para nos ensinar, ele usa os líderes para cuidar. Olha só, provisão, isso é solos Cristos. É isso que o Lutero está dizendo. Igreja não é simplesmente um ambiente onde só tem uma voz, onde só tem um braço, onde só tem uma mão. E quando eu falo isso, é no aspecto natural. A igreja, no aspecto natural, é quando tem mãos dadas para doação, sendo guiadas pelo cabeça, que é Cristo. E por fim, último artigo de Lutero: só deu glória, somente a glória. Somente a graça, somente a fé, somente a palavra, somente Jesus, somente a Ele a glória. Quando ele pensa nisso, somente a glória, também foi formulado pelos reformadores com a intenção de excluir um erro muito natural. Porque a partir do momento em que você compra indulgências, a partir do momento, perceba o seguinte, isso aqui tem a ver com a gente. Perceba o seguinte, a partir do momento que você se vê capaz, se vê bom, bonzinho, se vê espiritual, percebe que a glória está no lugar errado. Está dando tudo certo aqui, o pastor elogiou, o irmão elogiou, a irmã elogiou, a minha pregação foi validada pela igreja, eu já volto para minha esposa, a minha esposa vai perguntar: e aí, amor? Foi excelente, o pessoal validou o que eu disse, amor, e olha, falaram que eu falo bem, e falou que eu estou aprovado, que ó, eu posso pregar agora. E a minha esposa, do jeito que eu conheço ela, ela vai dizer assim: e Cristo? Ela vai pegar: e Cristo? A glória é para Jesus. Esse é um artigo da reforma. Eles faziam para eles buscavam essa justiça própria, e essa justiça própria é para a glória própria. Só há glória para Cristo quando estamos em Cristo, conscientes de que é por Ele, para Ele, de que nós não somos capazes sem Ele. Nós só conseguimos dar a glória a Deus quando estamos nele. Isso vai contra aquele contexto. Aquele contexto pregava: não, você é bonzinho, compre. Quanto mais você comprar, mais você vai ser bom, mais a justiça de Deus virá sobre a sua vida. Eles não deveriam trabalhar em busca da salvação, de acordo com os reformadores, mas deveriam trabalhar para a glória de Deus. Todo cristão deveria glorificar a Deus.
né? Combinamos, né? Não fala isso. Não, isso é um artigo da reforma. Estamos pensando reforma. Isso é algo, irmãos, que precisa nos incomodar. Na verdade, tudo o que contém aqui precisa nos incomodar. Como é que nós nos encontramos em Cristo? Como é que a gente nos encontramos unidos? Quando nós estamos ajoelhados e rendidos à palavra do Evangelho. Portanto, percebam que o movimento da reforma não foi um movimento de simplesmente redescobrir a Bíblia. O movimento da reforma foi mostrar para aquele povo: há um Evangelho, voltemos para o Evangelho. Assim como Paulo, que quando olhou para a igreja da Galácia e viu eles sendo caminhados pelos falsos mestres, os judeus legalistas, ele disse: estou surpreso. Lutero, quando entendeu o Evangelho, ele também, em certo sentido, ficou surpreso, porque tudo aquilo não tinha nada a ver com o Evangelho. E talvez nós hoje, a gente se espante e fique surpreso com a nossa própria vida, porque o que vivemos também não tem nada a ver com o Evangelho. Quando eu estava preparando isso, essa foi a minha oração: irmãos, não confiem em mim. Se tem uma pessoa que você não deve confiar, é na minha própria pessoa, porque se não estou em Cristo, eu vou te desrespeitar, eu vou ter preconceitos com você, eu não vou querer ouvir a sua história. Não confiem em mim, orem por mim, porque é só em Cristo que eu consigo abraçar você, com você pensando diferente, você corintiano. É só em Cristo que eu amo os corintianos, meus irmãos e irmãs. É só em Cristo. E nós chegamos aqui ao último movimento, que é o movimento da igreja. O que isso tem a ver com a gente? Será que hoje, lembra os problemas que eu levantei a vocês? Será que ainda hoje há um falso evangelho? Será que ainda hoje há falsos mestres? Eu gostaria de pensar um pouquinho, e aqui é uma tônica de conclusão e aplicação para nós. Irmãos e irmãs, aqui nós retornamos ao problema que eu disse a vocês. Vimos no período da reforma que os cristãos estavam enganados pelo discurso de que o Papa era infalível, que a salvação viria por meio das indulgências, que a igreja era maior que a Bíblia. Nós também vimos, irmãos e irmãs, em Gálatas, que os cristãos estavam se rendendo às práticas legalistas dos judeus. Paulo chamou essas práticas de crença em rudimentos. Está aí no texto, pode olhar. Rudimento significa um elemento natural, que é capaz de nos conectar. A gente usa os rudimentos, o dinheiro, o sexo, o poder, a posse, como um elemento que vai nos conectar com o divino. Eu só consigo me conectar com Deus se Ele me der dinheiro. Eu só consigo me conectar com Deus se eu ser gerente de uma empresa. Sabe essa barganha? Você dá e eu dou. Era isso. É isso, uma crença em rudimento. Em nossos dias, esses rudimentos ou falsos ensinos pode ser o nosso desejo incontrolável de ter um prédio lindíssimo, de ter um grupo de louvor harmonioso. Os rudimentos dos nossos dias, irmãos e irmãs, pode ser essa crença absurda de que todos nós temos que ser abastados, com muito dinheiro, uma igreja com 1000 membros, elefante, muita atividade, todo dia tem atividade, todo momento tem atividade. Isso pode ser os rudimentos. Nós podemos usar isso para se conectar com Deus, e sem isso não há conexão com Deus. Eu só consigo me conectar com Deus se tiver muita atividade. Eu só consigo me conectar com Deus se tiver todo mundo rico. Eu só consigo me conectar com Deus se todo mundo tiver um carro do ano. Isso pode ser os rudimentos. Em nossos dias, esses rudimentos podem ser um discurso obrigatório, direcionado aos irmãos, até aos seus filhos, primos, vizinhos. Discursos legalistas, de várias regras, aonde, ao dizer essas regras, quem é que controla a vida do fiel? Nós. Porque se ele não cumpre essas regras, logo, eu estou dizendo: você então não é cristão, você então não é cristão, mas uai, o evangelho é maior do que isso, não é verdade? Esses são os rudimentos, e para nós é tão natural.
olhar para a nossa vida, contrastar e falar: nossa, esse é crente? Maldito aquele que confia no homem. Por estarmos muitas vezes distraídos, irmãos e irmãs, podemos sugerir diversos eventos ao invés de incentivarmos os irmãos da igreja a vir para o culto central, o culto de domingo. Estamos distraídos com faixa etária, com ideias, com propostas, com datas. Nós fazemos tudo isso mais importante, mas a mensagem do Evangelho, essa mensagem a gente deixa para depois. Ou a gente tenta encaixar. O Evangelho é maior do que nós, meus irmãos e irmãs. É isso o grande resgate dos solas. É isso que Paulo está nos ensinando nessa noite. É isso que Deus nos ensina e nos traz nessa noite, meus irmãos e irmãs. Atualmente estamos cercados de pessoas que duvidam daquilo que é pregado, muitas vezes aqui no púlpito. O pastor está pregando, o irmão está duvidando, é igual Descartes. Duvida de tudo. Esse falso mestre não só duvida, mas ele sai do culto e já começa a criticar, fazer os seus grupinhos. Está vendo? Olha aqui. Isso é falso mestre. Se estamos presos a essas pessoas, a mensagem de Paulo e de Lutero é: saia. O Evangelho é maior do que isso. Os falsos mestres são aqueles que odeiam seus irmãos. Eles não reconciliam. Não gosto dele. Não gosto dele, ponto, está definido. Esses são os falsos mestres. E eles vão fomentando isso. Eles vão criando pressupostos em outras pessoas que não tem nada a ver com essa relação. E ele vai criando. E aquela pessoa, usando os termos de hoje, é cancelada. Ela não tem mais paz. Os falsos mestres fazem isso, meus irmãos. Mas a igreja de Cristo, em Cristo, anda de mãos dadas. Seja qual for a posição social, seja qual for a renda, seja qual for o salário, seja qual for o gosto, a roupa. O solos Christus, o Evangelho, nos propõe abraçarmos. Os falsos mestres dizem que o jovem e os mais velhos não devem mais se conversar. A gente tem que criar movimentos para os jovens e para os mais velhos. Por quê? Porque não há diálogo. Se colocar todo mundo no lugar, não há diálogo. Mas eu digo a vocês que o Evangelho une tudo isso. A gente consegue colocar uma pessoa de 10 anos com uma pessoa de 100 anos falando sobre Jesus. A gente consegue colocar uma mulher de 50 anos e um adolescente de 21 anos, ambos falando de Jesus, falando daquilo que ele fez. O Evangelho, quando vem, ele varre todas as coisas. Ele não respeita as nossas histórias. Ele não respeita o nosso tempo de vida. Ele é maior do que nós. Ele que nos une. Se lhe falta assunto, bem-vindo aqui ao assunto. Cristo é o assunto. Cristo é o assunto da igreja. Este é o manifesto de Lutero. Este foi o manifesto de Paulo. E se queremos recuperar os solas, devemos então recuperar essas coisas. Devemos já passar creme nas nossas mãos, porque vai ter muita mão para apertar. E eu digo creme porque a minha esposa, por exemplo, sempre fala para mim que a minha mão é ressecada, que as pessoas pegam na minha mão, e ela quer cuidar. Os falsos mestres dos nossos dias defendem que a igreja deve nos amar como somos. Os falsos mestres pregam que a igreja deve ter mais tempo de louvor do que da pregação. Afinal, irmãos e irmãs, o nosso tempo a gente tem que se sentir melhor, se sentir bem. A gente não deve mais ser transformado pela pregação. A gente deve ser confortado. Vai lá. Seja positivo. Não, vai dar certo. Vem cá. Só passando, vem cá. Não, vai dar tudo certo, você vai arrumar um trabalho. Perceba que são argumentos estritamente naturais. E muitas vezes a gente se consola com esses argumentos naturais. Meus irmãos e irmãs, você quer ver como é que você passa fome, como você tem câncer, como você perde uma perna, mas permanece feliz? É quando você está em Cristo. Porque sabe, quando Ele voltar, não haverá mais essas coisas. Não haverá mais fome, não haverá mais câncer, ninguém vai mais perder perna, braço.
nosso corpo será glorificado. O que precisamos ouvir todos os dias, o que devemos pedir para o pastor, nosso pastor pregar, é o Evangelho, é sobre Jesus Cristo, o que Ele fez, o que precisamos ser nele, como viver para Ele, como trabalhar nele, como nos unir, como nos amar. Nós devemos vir para cá, meus irmãos, apaixonados. Eu estou contando a hora para estar lá, porque são a minha casa, é Cristo Jesus, eu vou poder abraçá-los. Nós temos que olhar para os nossos recursos e já pensar nos nossos irmãos, porque Deus tem provido, meus irmãos. Eu sei que Deus tem provido, cada um de uma forma diferente, com a sua história. Eu sei que tem pessoas de funções de trabalho diferentes, cada um tem o seu alimento diferente, Deus tem provido. Que toda essa vivência te encoraje a estar aqui, amando os irmãos. Os falsos mestres querem defender coisas estritamente naturais, e aqui eu estou concluindo. E sabe por quê? Os falsos mestres propõem, perceba que eu falei só coisa natural aqui, né? Coisas de relações, só coisas nossas, do dia a dia. Sabe por quê? Porque os falsos mestres, eles querem nos controlar. Os críticos, fofoqueiros, os de grupinhos, eles fazem isso, porque eles querem fazer como a igreja católica fazia, como aqueles falsos mestres faziam com os Gálatas, eles querem nos controlar. E, em contrapartida, a gente tem que ficar dando conta, prestando conta, a gente vive com esse jugo, eu preciso ser melhor para entrar naquele grupo, eu preciso mudar a minha forma para conversar com aquela pessoa. E o resgate aqui é, o Evangelho é maior do que isso. Essa é a grande lição de Deus para nós. Voltemos ao Evangelho. Se há algo que você deve guardar no coração, você pode esquecer meu nome, que é Gedimar, não é um nome muito, muito bom de guardar, mas guarde isso, meus irmãos e irmãs. Eu preciso todos os dias voltar para o Evangelho. Eu preciso todo dia me avaliar, falar: Pai, em quem creio, no que creio, na minha própria capacidade, creio em pessoas, em discursos, ou creio em Deus? Se há algo que a reforma nos ensina, que o texto de Paulo nos ensina, e que Deus quer nos ensinar nessa noite, o Evangelho é maior do que nós. Portanto, voltemos para Ele. Não há outro Evangelho, só há um Evangelho: Cristo Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom com essa igreja, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui, obrigado porque o Senhor, ao longo da história, se mostra presente, mostrando para a Igreja Universal, Pai, que nada é maior do que o Senhor, nada pode suplantar aquilo que Cristo fez na cruz. E portanto, Senhor, esse Evangelho ainda está entre nós, esse Evangelho ainda está em atuação de salvação. Se há pessoas aqui que estão desanimadas, tristes, se há pessoas aqui que se veem presas a falsos discursos dos falsos mestres, e essas pessoas que eu estou dizendo, se há, eu me coloco, eu me incluo, porque, Senhor, nós precisamos de Jesus, precisamos estar em Jesus, eu preciso estar em Jesus, nós precisamos a todo momento estar em Jesus. Que essa seja a grande lição, que o nosso coração sempre deseje o Evangelho, sempre deseje o Evangelho. Para a Tua glória nós oramos, amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor.
iguais não há na terra.